pós-graduação na UFMG. Saiba como se preparar para os processos seletivos do segundo semestre. E ainda hoje o Diário UFMG, as vagas de estágio Fica a Dica Especial Calouros. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. E com o início do segundo semestre, muitos programas de pós-graduação da universidade abrem processos seletivos. São diversas áreas do conhecimento, mas as etapas de seleção muitas vezes são parecidas. Na nossa entrevista de estúdio, nós vamos descobrir como se preparar para entrar em um curso de mestrado ou doutorado na UFMG. Quem vai conversar conosco é o pró-reitor de pós-graduação da UFMG, Rodrigo Duarte. Bom, professor, primeiramente, boa noite e obrigado pela presença aqui no circuito. Um prazer. Bom, a primeira pergunta é qual que é a primeira providência que um candidato de mestrado ou doutorado deve tomar no início do processo? Bom, o mais importante é que, a escolha da área, né, do programa no qual ele quer ingressar, e nesse sentido, vale a pena, ou a primeira providência a ser tomada é um exame cuidadoso do edital, não é? Do exame de seleção, que normalmente fica nas páginas dos programas. Certo. Tudo começa aí. Ok. E qual que é a importância de ter títulos acadêmicos numa carreira profissional? Bom, na verdade, hoje em dia, cada vez mais, né, a especialização, o conhecimento especializado, o conhecimento avançado, né, é exigido, né, praticamente em todas as carreiras, em todas as áreas do conhecimento, né? E, nesse sentido, mesmo para o ingresso no mercado de trabalho, né, mesmo que a pessoa não queira fazer uma carreira acadêmica, os títulos acadêmicos são um diferencial, né, sem dúvida alguma. Certo. E o que a universidade tem investido nessa área da pós-graduação, do doutorado e do mestrado? Na verdade, cada vez mais a pós-graduação é uma vitrine muito importante da qualidade do trabalho de ensino e de pesquisa que se faz na universidade, né? A UFMG está muito bem colocada nesse sentido, ela tem uma das melhores médias, de acordo com as avaliações da CAPES, né? Talvez a melhor ou a segunda melhor média do Brasil em termos de notas dos cursos, né? Então o investimento é muito grande e existe todo um sistema muito bem montado, né, que conta com o trabalho dos docentes, dos pesquisadores, dos alunos, das secretarias, de todo, né, enfim, todo um esquema muito produtivo nesse sentido. Ok, pessoal, agora tire uma dúvida. Qual que é a diferença entre o mestrado acadêmico e o profissionalizante? O chamado mestrado profissional, não é? Por oposição ao mestrado acadêmico, é um mestrado em que o direcionamento dele é muito mais para o mercado de trabalho, não é? Normalmente, os mestrados profissionais, eles são criados em áreas que têm uma carência muito grande, assim, de pessoal muito bem capacitado, não é? Mas para desempenhar finalidades específicas, né? Na indústria, no setor de serviços, enfim, todas as áreas econômicas possíveis, né? Já o mestrado acadêmico, embora o conhecimento gerado e difundido por ele possa, claro, ser aplicado, né, a atividades econômicas, né, no sentido mais imediato também, o objetivo dele é mais imediato, não é? Quer dizer, ele tem uma ligação maior com a chamada ciência básica, né? Por exemplo, ou no caso das ciências humanas, como a produção de conhecimento, que muitas vezes não encontra uma aplicação imediata no mercado, porém, enfim, significa sempre um acréscimo na totalidade dos conhecimentos, né, que a humanidade, por assim dizer, possui, e o mestrado acadêmico ele é um estágio muito importante para a realização de um doutoramento de boa qualidade, né, e o doutoramento é realmente aquele momento de ponta na formação de um pesquisador, né? E em relação aos processos seletivos aí do profissionalizante e do acadêmico, tem alguma diferença? Não, de um modo geral, todos os processos seletivos são feitos na base de edital. Existem diferenças, por exemplo, a partir das especificidades das próprias áreas do conhecimento, se é de ciências humanas, ciências naturais, ciências exatas, não é?
E, eventualmente, para os mestrados profissionais, pode haver alguma diferença também em relação aos mestrados acadêmicos, mas, na verdade, cada programa possui critérios que são próprios. São parecidos todos eles, porque eles, enfim, todos eles têm o objetivo de avaliar se aquele candidato está apto realmente a ser bem-sucedido, né, no mestrado e, posteriormente, no doutorado, né? Mas, então, existe digamos, um campo comum entre todos os exames de seleção, mas, por outro lado, existe uma diversidade muito grande de acordo com as áreas, com o caráter, né? Se é, por exemplo, como você tinha dito, se é mestrado profissional, acadêmico, doutorado. Né? Certo. Em geral, como é que é? Uma prova, uma entrevista? De um modo geral, a prova de conhecimentos é quase sempre obrigatória, avaliação de currículo vitae, né? Enfim, entrevistas, enfim, todos esses meios, né, de avaliação podem ser usados e eles são escolhidos, digamos, pelos colegiados, né, de acordo com as especificidades das áreas. Né? Certo, professor. Agora, em relação ao idioma, o candidato tem que ter pelo menos domínio instrumental de uma língua estrangeira no mestrado e 2 no doutorado. Qual que é o motivo disso? Na verdade é o seguinte, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, a capacidade de ler textos em língua estrangeira, não é cada vez mais um pressuposto para a realização de uma pesquisa, não é? Então, como existe uma diferença de nível importante entre o mestrado e o doutorado, pressupõe-se que, no caso do doutorado, o escopo, por exemplo, da bibliografia a ser empregada, né, pelo doutorando é maior e pode acontecer de, enfim, não haver textos naquela língua, numa língua só. Então, a possibilidade, né, o domínio, né, de uma segunda língua estrangeira, enquanto língua instrumental para leitura, abre, né, amplia os horizontes. Né? E a adequação ao projeto em outras universidades? Como é que funciona? O aluno quiser, em várias universidades tem adequação. Isso é uma coisa importante, que normalmente consta nos editais também, são as áreas de concentração dos programas e as linhas de pesquisa, né? Porque não adianta, por exemplo, um candidato querer fazer mestrado numa determinada universidade porque ele mora naquela cidade e tudo, se o projeto dele não é adequado, né? Não está dentro daquelas linhas de pesquisa, da área de concentração e das linhas de pesquisa oferecidas pelo programa. Né? Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela presença aqui no circuito. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Agora nós vamos com a alegria.